Padre Ezequiel Ramin ingressou na Diocese de Ji-Paraná nos primórdios da sua história. O que eu encontrei lá foram diversas realidades. Uma primeira realidade era a multidão de imigrantes que chegavam de todo o Brasil. Na década de 70 e 80, o governo incentivou a vinda do povo para cá, que aqui seria o Eldorado brasileiro. E aí muita gente iludida com essa propaganda, com essa promessa do governo, que ia chegar aqui e ia ficar rico, deixou as suas casas, vendeu o que tinha em todas as regiões do Brasil e partiu para cá. Quando a gente decide vir para Rondônia, nós éramos 5 irmãos, São Paulo, né? Meu pai desempregado, minha mãe desempregada, vamos para Rondônia. Já tinha um tio meu aqui, né? E meu pai falou, o único lugar de criar essa molecada é no sítio, né? Pegar uma terra. E ele veio enfrentando a malária, enfrentando muita dificuldade, tá? Então assim, nós sempre teve essa aproximação com a terra. Só que chegando aqui a realidade era muito diferente, não tinha apoio do governo nenhum. O povo tinha que se virar como podia, grilando, enfrentando cobras, onça, jagunço. Famílias numerosas, e era muito sofrido, porque chegava, tinha terra, mas não tinha mais nada, e muitos nem terra tinham. A gente rezava, a gente fazia muito assim, não era às vezes nem tão por muita fé, era questão de necessidade que a gente tinha para resistir, porque muito complicado. Encontrei uma diocese assim pobre de clero, muito pobre, mas muito rica de leigos, bem comprometidos com a igreja. E nessa luta pela libertação do povo. A primeira coisa que a gente chegava quando se instalava na localidade era formar um grupo, rezar o terço ou construir uma igrejinha para a gente se reunir aí aos domingos. E aí é que entram os combonianos com essa missão de implantar uma igreja diferente, uma igreja que realmente visse a necessidade de amar aquele povo. O padre Ezequiel, ele chega nesse ano de 84 e ele é designado para a comunidade de Cacoal. Foi muito interessante quando ele chegou em Cacoal, porque era um padre muito jovem, bonito, cheio de expectativa, cheio de vida, cheio de muito ansioso, querendo trabalhar. Primeiro, ele queria ser missionário nos mais pobres, nos mais abandonados. Essa era a palavra, eu digo, e onde estão? Porque temos que ser concretos. A mim me mandam lá e eu vou buscar eles. Ele tinha muita sede, ele tinha muita vontade, mas o momento estava muito perigoso e, de repente, essa juventude aflorada de vontade de trabalhar dele poderia trazer algumas consequências. Então, a gente tinha essa preocupação. E eu lembro que eu falava, Ezequiel, tranquilo, paciência. E ele, não, eu rezo. E ele fazia seu esquema de oração e ele seguia ao pé da letra, porque ele é muito intelectual. E foi nessa época que eu conheci o padre Ezequiel. O padre Ezequiel era um padre jovem que veio aqui, muito inteligente. Ele se aprofundava, ele lia e nós dizíamos para ele, vamos devagar porque nós temos ainda muito terreno. Então, se a gente ir devagar, nós vamos conseguir chegar lá. Era corajoso. Ele gostava de ir adiante e empregava todas as suas qualidades para a causa do Evangelho.
A lembrança que tem dele é que sempre ele vinha, podia celebrar lá em casa, então na hora do almoço, a gente chamava o presidente junto também. A gente tem a lembrança dele que aí aqueles pó de serra, essas madeiras roliças do mato. E tem serrador aqui já? Aquilo é uma lembrança que não me tira da minha mente. Trazia o violão dele, cantava algumas músicas italianas, depois de celebrar a missa com o povo, né? Gostava de conversar com o povo, era muito popular, muito carismático. Igual tipo padre, rezava e voltava, estava ótimo para eles. Não abrisse a boca na questão de política ou questão de qualquer coisa, não podia mexer para nada, né? Então era isso, né? Não podia sair fora, nada. Antes tinham atirado nele. Ia de cavalo e ele escutou os tiros, mas nunca falou nada. Era uma terra sem lei e quem mandava, eles tinham o costume de dizer assim, matavam hoje e deixavam o outro amarrado para amanhã, né? Mas era muito normal esse tipo de coisa, né? O pessoal que participava da celebração da comunidade fazia parte da pistolagem. Os homens que iam conquistar a terra e outros que iam para trabalhar para o fazendeiro era do mesmo lugar. Não era nem jagunço, era trabalhadores também que ganhavam dinheiro a mais para tirar poceiros, né? O povo sempre usado pelo fazendeiro naquela época tão difícil. Dentro do estado do Mato Grosso, na divisa com o estado de Rondônia, a fazenda Catuva era enorme e lá se implantou um grupo de gente sem terra que estava ameaçados de morte. O padre Ezequiel foi a pessoa que chegava aqui com nós nas comunidades e aconselhava todo mundo, sempre defendendo os pequenos, né? Sempre apoiando o pessoal pequeno, os índios, né? Os índios também, eles falaram, a reserva indígena a gente tem que preservar. Quem chegava mais à área, junto com a gente, era o padre Ezequiel, né? Chegava mais dentro da fazenda Catuba, aí ele falava assim, puxa, é muito perigo. Então, aquele tempo também, que aonde que nós chegava, tinha muito pituleiro também dentro ali da fazenda, né? Ele tinha o maior prazer ajudar um pobre. Essa é a diferença dele. Ele tinha mais amor para todos. Eu cheguei em casa, era uma meia-noite, de uma comunidade celebrando. E aí nós nos encontramos, ele conversou comigo, ele estava buscando no arquivo da diocese uns documentos sobre os conflitos indígenas dessa região aqui do Mato Grosso. E aí ele pediu se eu atendesse ele em confissão. 3 dias antes da morte dele, nós sentamos, toda a equipe sentou, e como eu ficava ali no escritório paroquial e eu estava recebendo todo mundo ali, sentamos e conversamos. Olha, essa semana vamos nos tranquilizar. Foi essa conversa, até porque o Dom Antônio, o bispo, já tinha passado essa informação e essa instrução para que as igrejas, e principalmente Cacoal, que estava vivendo um conflito, que ela se recuasse, ficasse tranquila e esperasse o momento. Dia 23 de julho foi a última visita de padre Ezequiel Ramin, que as esposas dos maridos que estavam nas posses na fazenda Catuva pediu para que eu e padre Ezequiel Ramin na época, e elas pediram para que a gente fosse até as posses aconselhar os maridos delas para que evitasse o conflito. Eu fiquei muito contrariado, porque eu não queria que ele fosse. Eu até falei com ele, padre, não vai lá não, lá que a situação lá é muito difícil e é desconhecida. Por favor, não vai não. Não, ele falou, Agostinho, pode ficar tranquilo, que eu vou lá só conhecer o povo, conhecer os poceiros, não vai acontecer nada. Eu não vou incentivar ninguém a fazer nada contra ninguém, matar, atirar, não. Eu só quero proteger o meu povo. Eu não quero que aconteça nada com o meu povo. Cheguei e topei com ele, mas não sabia que ele estava lá para dentro. E aí ele falou assim, ó, eu estou vindo lá da Catuva e não consegui passar não, por ali não. Agora não rodar para o Paraná. Parou comigo na estrada. Falei, padre, quer um conselho de um amigo? Não vai mexer com isso não, rapaz, isso lá é marcação. Falei, não,
Jesus morreu para salvar nós, por que eu não posso morrer por eles? E outro que é meu dever, eu sou da pastoral. A ida dele lá foi porque a vida daquelas pessoas estava sendo ameaçada. E ele não foi lá para brigar ou para discutir a questão, mas também para ajudar aqueles poceiros que estavam lá reunidos, para que eles até saíssem do local por causa do perigo. Então, o que o Ezequiel demonstra é um amor muito maior que vai além da questão agrária, da questão política, da questão de terra, mas é o amor de Deus que ele manifestava pelas pessoas. Então acho que o Ezequiel é testemunha desse amor de Deus na causa da vida por eles. 10 horas mais ou menos, foi que ele chegou lá, com o Adílio, que era presidente do sindicato, né? E aí sentamos lá e ficamos conversando bastante, esperando o pessoal que estava para dentro, esperando. E conversando e tal, vindo a posição, filmando a localidade onde as trincheiras dos pistoleiros, dos jagunços, né, de fazenda. Aí conversamos. Até teve uma hora que eu falei para ele, tá bom nós deixar esse carro aqui e descer. Porque do outro lado estavam os jagunços da fazenda, né? Pertinho daqui, a gente estava vendo o movimento deles lá. Eu falei, não, mas eu vou conversar com esse pessoal. Eu vou conversar com eles. Não tem nada a ver, não. Toda a história diz que Ezequiel tentou sair, né, para puxar a conversa, né, e eles não deram tempo para nada, né. Eles estavam no Gugel, quando subiam esse local, deram de cara com jagunços. Os jagunços colocaram sua caminhoneta ali naquele local e de lá eles dispararam contra Padre Ezequiel. O Adílio saiu, que estava do outro lado, saiu para o lado direito e se enfiou no mato e conseguiu sair pelo mato e fugir. Enquanto o Padre Ezequiel tentou correr para trás, logo já recebeu os tiros e logo mais à frente ele caiu. Naquele momento, eu imaginava que ele tinha apenas sofrido o atentado, mas não tinha sido morto. Poucos minutos, né, acabamos de chegar aqui, poucos minutos, veio a notícia de que ele tinha morrido. O Adílio já tinha, né, encontrado pessoas, enfim, já tinha comunicado sobre o atentado. E aí, logo em seguida, já nos comunicaram que havia encontrado o corpo e que ele estava morto. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Companheiro, a morte do Padre Ezequiel abalou não só o estado de Rondônia, mas sim o mundo inteiro, diante dessa nova república que anda dizendo por aí. O que eu estou dizendo aqui, companheiro, não é mentira, é verdade. Eu sou Tintim muito zero, como aqui filho meu morre, como aqui irmão meu que morre. Mesma coisa que eu estou sentindo esse dia, que uma pessoa muito amigo meu, de peito mesmo, que morreu daqui do Rondônia. Um rico, mataram ele. Cada isso que os índios muito triste muito esse dia.
Aquela foto do Ezequiel caído no chão, todo perfurado de balas, aquilo me impactou muito. E aquele sentimento misturado com uma certa indignação, ou com muita indignação, é que me levou a compor o Pai Nosso dos Mártires. Sangue de mártires é semente de novos cristãos. Houve muitas perseguições, não foi só lá, foram em outros lugares. Mas houve também um tempo de florescimento. Florescimento no número, na quantidade, florescimento no engajamento, na multiplicação de pequenas comunidades, nos centros de formação. A memória do padre Ezequiel Ramin, ela continua presente na nossa realidade, principalmente nas organizações do povo, porque ela expressa a coragem dele na luta pela libertação, para alcançar a libertação do povo. A gente conhecia os padres estrangeiro, padre velhinho, e ficamos sabendo que esse padre de 32 anos, tão jovem, foi matado. Isso fez com que eu pensasse mais sobre, olha, é preciso que alguém daqui comece a estudar mesmo. E chegou o ponto de eu ir para o seminário. Eu fui conhecendo também a figura de Ezequiel Ramin e o seu desejo de se entregar e de não ter medo assim, de dar até a própria vida para defender a causa dos mais pobres e oprimidos. Essa figura foi, para mim, uma luz muito grande no meu discernimento. O seu olhar pairou por sobre os pobres, os injustiçados, presas do patrão. Povo sem terra e sem lugar na terra, e povos indígenas sem o próprio chão. E foi chamado a semear justiça, esperança e vida, sendo a Deus fiel. E assim chegava em terras brasileiras nosso companheiro Padre Ezequiel. Nós bendizemos ao Senhor da vida, pela vida nova, fruto da missão. Teu sangue amigo se tornou semente que vai produzir para nós libertação.